Tá. Mãe, pode ir. Mãe. Não tô achando nenhum ângulo pra mim gravar. Ali, no meio ali. Aqui? Senta na do lado. Senta na do lado. Glória a Deus. Vou descer aqui para baixo. Por quê? A minha internet. A minha tem. Desligar? Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Glória a Deus. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens, aqui tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Amém? Os irmãos podem se assentar, bater uma palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, talvez eu venha trazer uma palavra um pouco diferente. Glória a Deus. Talvez não seja aquela palavra eloquente, com palavras bonitas, mas que Deus fale nos vossos corações nessa noite, amém? Eu vou precisar fazer algo aqui hoje, e eu deveria ter conversado com algumas pessoas antes, mas glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar algumas histórias aqui em primeira pessoa. Como assim em primeira pessoa? Eu vou contar a história de alguém, mas como eu estivesse vivendo essa história, amém? Eu não vou contar assim, fulano fez isso, não. Eu vou falar, eu fiz isso, amém? E essa história, irmãos, não vai ser só uma, vai ser algumas. E é de algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Eu não vou falar nome, nem citar nome, mas quem se identificar, saiba que é para a honra e glória do Senhor, amém? Não é para se envergonhar, não. É para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós acabamos de ler que aquele jovem tinha tudo na casa do seu pai, mas ele resolveu ir embora, né? Pegou tudo que ele tinha e resolveu partir, trilhar um caminho que ele queria. E muitas das vezes, quantos de nós têm trilhado o nosso próprio caminho, às vezes em busca de alguma coisa, que muitas das vezes nós nem sabemos do que estamos em busca, mas nós precisamos preencher um vazio, e nós fazemos muitas coisas. Certa vez eu observei uma casa, e eu estava de olho nessa casa há muito tempo. E eu chamei um amigo meu e convidei ele para a gente roubar aquela casa. Glória a Deus. E nós combinamos tudo certinho e nós fomos roubar aquela casa. A gente sabia que não tinha ninguém lá dentro, a gente só queria entrar lá e pegar o que tivesse de valor lá dentro. E nesse dia a gente foi lá, eu e meu amigo, a gente foi lá nessa casa. A gente decidiu pular lá, eu não me lembro exatamente como foi, mas eu sei que enquanto nós estávamos roubando, o dono da casa chegou. Aleluia. O dono da casa chegou
E ele estava armado. E nós tentamos correr, irmão, tentamos correr. E aquele homem apontou a arma a mais ou menos nessa distância, praticamente queima-roupa. E ele atirou o gatilho. E eu não sei como te explicar, mas aquela bala não acertou em mim. Glória a Deus. Eu estava tentando trilhar um caminho perdido, mas por algum motivo Deus me salvou naquele dia. Glória a Deus. Eu era um jovem trabalhador, bom, mas me apresentaram um cigarro diferente. Me apresentaram, eu vou falar com todas as palavras, me apresentaram a maconha. E eu comecei a usar isso, irmãos. E depois que eu comecei, eu não consegui mais parar. E eu fumava maconha e cigarro. E por mais que eu tentava parar, eu não conseguia, aquilo tomava conta de mim. Era mais forte do que eu. Por mais que eu tentava parar, eu não conseguia. Ou seja, eu não era mais eu. Eu precisava daquilo. Aquilo fisicamente tomou conta do meu corpo. Eu precisava usar aquilo. Mas eu só queria encontrar alguém. Eu só queria encontrar um caminho que me levasse à felicidade. Mas, por algum motivo, através de uma criança, Deus usou essa criança para me conseguir parar de usar esse tipo de coisa. E certa vez, eu dava trabalho para minha mãe, para meus pais. Muitos diziam que não conseguia me ver sem um copo de cachaça, cerveja, de bebida alcoólica. E eu comecei também a querer experimentar outras coisas. E eu comecei a experimentar acho que é lança, né? E teve um dia que eu decidi, por algum motivo, subir na laje da minha casa. Só que a laje não tinha muros. Era como se fosse aqui assim. E eu sentei na ponta da laje assim, mais ou menos assim. Eu não sei se eu estava assim. E só que era alto, a laje é alto. E eu comecei a usar aquela droga. E de repente, um pouco alucinado, na minha mente eu não estava mais alto. Eu estava abaixo, como se fosse aqui agora, e eu resolvi pular. Não é o inimigo, irmãos? Tentando ceifar várias almas desse jeito. E na minha mente eu estava tão baixinho que eu queria pular. E quando eu fui pular, detalhe, eu estava sozinho. Quando eu fui pular, eu não sei o que foi, mas alguma coisa, eu senti uma mão me empurrando para trás. E me empurrou tão forte que eu caí para trás, irmãos. E depois desse dia, eu nunca mais usei esse tipo de droga. Eu estava tentando trilhar um caminho, mas por algum motivo, o Criador dos céus e da terra me salvou. Por algum motivo, o Criador te salvou. Quantas vezes você tem andado por caminhos tortuosos? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece certo, mas que no final vai levar à morte. Certa vez, irmãos, eu era criança, é tudo para a glória do Senhor, amém? Eu era criança, não conhecia Deus ainda, nem eu, nem os meus irmãos. Glória a Deus. E o inimigo de alguma forma conseguiu entrar na casa da minha família. E de alguma forma ele conseguiu se apossar várias vezes do corpo da minha mãe.
E várias vezes por mês minha mãe se manifestava e ninguém conseguia parar com isso. Nós chamamos vários tipos de pessoas e ninguém conseguia fazer nada pela minha mãe. Nós ficávamos com medo. Coitada da minha mãe, não sabia nem o que estava acontecendo, acredito eu. E então chamaram certa vez uns irmãos de determinada igreja e vieram um monte de irmãos. E eles entraram lá em casa e eu pensei, são os crentes servem a Deus, né? Então acho que vai dar jeito dessa vez. Chegaram lá em casa, oraram, irmãos. Minha mãe se manifestou e o inimigo botou todo mundo para fora. Deixou até uma irmã seminua. Pode ser. Irmãos, nesse dia eu falei, eu não acredito mais em Deus. Eu vou desistir de Deus porque se nem Deus conseguiu ajudar minha mãe é porque Ele não existe. Foi quando um conhecido meu chamou um homem e dessa vez esse homem era um servo do Deus Altíssimo de verdade. E esse homem chegou lá em casa e minha mãe manifestada, e nós costumávamos todo mundo segurar ela, e de repente ele falou, ninguém segura ela, em nome de Jesus se ajoelha, e o inimigo teve que se dobrar. Em nome de Jesus sai, e o inimigo teve que sair, irmãos. E eu percebi que o Deus dos crentes existe, o Deus dos crentes vive, e eu quero servir o Deus que esse homem está servindo. Em meio às dificuldades, em meio a caminhos tortuosos, Deus tem se feito presente na nossa vida. Irmãos, uma vez me falaram que todos os caminhos levam a Deus. E eu fiquei intrigado com isso. Se todos os caminhos levam a Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me divertir, eu posso sair, eu posso fazer tudo. Aliás, se todos os caminhos encontram a Deus, no final desse caminho eu vou encontrar Jesus. Mas não. Você não vai encontrar Jesus em qualquer caminho. E certa vez eu estava em casa com meu pai era um dos melhores pais do mundo, e ele me dava tudo, do bem e do melhor. Mas eu lembrei daquela palavra, todos os caminhos levam a Deus. Então eu falei, eu vou sair de casa e vou fazer o que eu quiser, até porque todos os caminhos levam a Deus. E eu falei, pai, me dá tudo que me pertence e eu vou partir. Eu rejeito morar contigo. Eu rejeito não estar no mesmo local que o Senhor. E eu resolvi partir, irmãos. Eu saí e eu trilhei um caminho e eu me apaixonei, irmãos. Eu vivi coisas tão boas. Eu fiquei rico, irmãos. Não de dinheiro, porque eu já tinha muito dinheiro, mas eu tive várias amizades. Muitas amizades. Porque eu tinha dinheiro, irmãos. Quando você tem dinheiro, irmão, você consegue ter tudo que você quer. Você consegue ter várias amizades. Com dinheiro você consegue ter a mulher que você quiser, ou o homem que você quiser. O dinheiro pode te trazer tudo, irmãos. E esse caminho que eu trilhei, irmãos, me trouxe felicidade. Se você olhar para a minha cara, você vai ver a felicidade na minha cara, desse caminho que eu trilhei. E de repente eu fiquei doente. E no mesmo caminho que eu estava bem sucedido, no mesmo caminho, eu estava caído.
E o meu dinheiro acabou. Aleluia. Mas quando meu dinheiro acabou, eu pensei, eu ainda tenho meus amigos. Se eu for pedir ajuda para ele, da onde tem esse amigo? Tem outros, calma. Você sim. Você naquele dia a gente conversou, você disse que quando eu estivesse na pior, você ia me ajudar. Calma. Esse sim, irmãos. Esse disse que até no meu último centavo ele ia estar comigo. Você merece um abraço, mano. No momento que você mais precisar, talvez os seus amigos vão te abandonar. Certa vez, em um assalto, eu já tinha combinado tudo com meus parceiros, e aqueles eram meus parceiros. De repente, na fuga, a polícia chegou e na fuga deram um tiro em mim e me alvejaram. Eu olhei para o lado e o meu amigo que falou que ia estar comigo foi o primeiro a fugir, ir embora e me deixar. E foi naquele momento que eu lembrei do meu pai. O dinheiro acabou. Agora eu estou comendo do pior, a comida dos porcos. E no meu pior momento, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei que até os funcionários do meu pai comem e bebem e se vestem do melhor. E eu vou ir para lá. Quando o mundo te rejeita, irmãos, e ele vai te rejeitar, você vai lembrar do seu pai. E eu resolvi voltar, nem que eu volte para ser apenas um servo do meu pai. Se for possível, eu não quero nem que ele olhe para mim, porque eu sou sujo. E eu rejeitei o meu pai. Porque nesse caminho que eu trilhei, eu não encontrei Jesus. Eu não encontrei o Deus do meu pai e o Deus da minha mãe. E eu percebi que não é todos os caminhos que levam a Deus. E eu não mereci, irmãos, nada do que Deus me deu. E quando eu voltei para casa, envergonhado, esperando o pior do meu pai, esperando levar uma bronca, vem aqui, Miguel. Ele me viu de longe e simplesmente me abraçou. Aleluia! Ele não perguntou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Glória a Deus! Ele não perguntou as minhas humilhações e as coisas erradas que eu fiz. Aleluia! Ele simplesmente Obrigado, Jesus. me abraçou. E Ele está disposto a te abraçar nesta noite. Glória a Deus! Não importa quem você foi no seu passado, não importa o que você fez de errado, Cristo morreu na cruz e te livrou do seu pecado. Basta você viver como tal pessoa arrependida de tudo que fez. Aleluia, glória a Deus. Pode a mãe se esquecer do seu filho, mas Deus jamais vai esquecer de você. Hoje, você trilhou um caminho. Não foi o caminho que você veio de casa dirigindo, não. Você fez uma escolha. Hoje eu vou naquele lugar. E pode ter certeza, irmão, que o Pai está aqui nesse lugar. Aleluia! Eu não estou falando de 4 paredes, mas eu estou falando da presença dEle.
Jesus te ama e Ele te quer. Às vezes nós estamos como a dracma. É uma pedra preciosa, mas ela está perdida dentro de casa. Há ovelhas que estão lá fora e Deus deixa as 99 por causa de uma. Mas às vezes tem ovelhas que estão perdidas dentro de casa. E Deus não quer que você esteja perdido. Só existe um caminho, irmãos. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Sirva a Jesus com todo o seu ser, com a sua alma. Trilhe o caminho certo. O mundo tem muitas coisas a oferecer, mas no final, o caminho do mundo leva à perdição e à morte eterna. E é só em Jesus que temos a verdade e a vida. Peço que os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, as palmas do nosso Senhor. Aleluia.